Paz do Senhor, amados, mais uma vez estamos aqui juntos. Eu sou a irmã Elisa Nantes, da Igreja Assembleia de Deus de Londrina, Paraná, representando então o departamento da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos aqui dentro de mais um trimestre com uma capa muito significativa, que eu considero assim plurissemiótica, com vários sentidos, significados, pois dessa capa emana a cruz de Cristo, representando então a salvação de Jesus. E claro que fazendo parte do desenho dessa cruz, nós, seres humanos de todas as raças e etnias, né, presentes nessa simbologia. E o título também muito significativo, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Hoje nós vamos dialogar sobre a lição 6, Igreja, Organismo e Organização. E vamos contextualizar para melhor compreensão. E contextualizando, então, nós temos assim, quando eu falo em organização, né, as pessoas podem pensar, uma empresa tem uma organização. Sim, tem um gerente, tem um CEO, tem departamentos, tem. Mas nós vamos pensar na organização eclesiástica. E esse organismo, para a gente entender, vamos pensar no corpo humano. O corpo humano é um organismo vivo. Cada parte do nosso corpo tem uma função. Fazendo a transposição para a organização eclesiástica, nós, enquanto corpo humano, no sentido de povo de Deus, cada um trabalhando de uma forma, dentro dos seus dons, dentro dos seus talentos, sendo Cristo a nossa cabeça, a nossa direção, a nossa mente pensante, a nossa Bíblia sendo a nossa bússola das ações. E nesse sentido, então, eu tenho um organismo, que é essa igreja, que se refere ao quê? A uma comunidade. O que faz com que as pessoas tenham afinidades, tenham ideias em comum? As crenças que essas pessoas têm. Nós, então, temos uma comunidade de fiéis que almejam uma vida espiritual cada vez melhor, que almejam experiências de fé, experiências com Deus, vivenciar o sobrenatural, vivenciar milagres. Nós temos membros dessa comunidade. Essa comunidade nos traz, através do Espírito Santo de Deus, uma conexão espiritual, uma comunhão. Nós nos reunimos num local, não pela qualidade do templo, se é madeira, se não é madeira, se é um monte, se é uma floresta, se é um culto doméstico, mas pela presença do Espírito Santo de Deus, que nos move para a adoração. Isso é o que nos diferencia enquanto comunidades, buscando sempre um crescimento espiritual e experiências com Deus. Nesse sentido, esse organismo da igreja, ele é focado em quê? Em relações interpessoais, diferente do mundo que tem o interesse comercial. Não, nós temos relações interpessoais, nós temos comunhão, nós temos objetivos afins, como ide, proclamar a palavra de Deus, como evangelizar, como ajudar, como nos doar. São objetivos que não vêm de nós, vem do Espírito Santo de Deus. Tudo que é bom, perfeito e agradável não vai vir de mim e de você, vai vir do Espírito Santo de Deus. E dentro dessa comunidade, dentro dessa organização, nós temos também ações. Esse organismo vivo, direcionado pelo Cristo, que é a cabeça, tem ações como culto, estudo bíblico, ensaios de música, vigílias, evangelismo, ministração para criança, assistência social e tantas outras que são movidas também pelo Espírito Santo de Deus. Para que haja assim, um bom andamento de uma organização, e tanto de organização eclesiástica como a palavra organização nas nossas ações pessoais, eu trago para vocês a palavra de Deus em Provérbios 31, no versículo 27, que nos diz: cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Por quê? Porque a igreja, ela é viva, ela é dinâmica, ela está num constante movimento. Ela não para porque o dono dessa obra é Jesus. E quem a sustenta é o Espírito Santo de Deus. Logo, nós temos que trazer
essa percepção de movimento, essa percepção de renovação, essa percepção de descansar em Deus, essa percepção de cada vez mais sermos dinâmicos, justamente tanto para as ações da igreja como para a nossa própria vida pessoal no que quer que estejamos fazendo. Muitos sonhos não se realizam por preguiça, muitos ministérios não se desenvolvem por preguiça, muitas ações de pontos de igreja não se desenvolvem por falta desse dinamismo que vem de Deus, por falta da própria dedicação do homem nesse ministério. Irmãos, Deus é fiel, Ele não falha. Se há alguma falha, certamente não está nele, está em nós. E essa igreja, enquanto uma organização, ela também tem que ter uma hierarquia, claro, tem que ter, né, uma hierarquia, o próprio Senhor assim o estabeleceu, e essa hierarquia vai desenvolver assim para a gente uma estrutura administrativa, vai nos trazer pessoas que vão organizar e ser responsável por setores, que vão gerenciar ações. Nós vamos ter ainda a importância de você estar dentro de uma igreja, de uma organização e você respeitá-la. O que é respeitá-la? Seguir as normas, honrá-la, você ter o cuidado de protegê-la e não difamá-la. Você ter o cuidado de você ser uma pessoa humilde, porque a humildade precede a honra. E para ser humilde, uma das ações tem a ver com a ação da obediência aos preceitos do local onde você está frequentando, do local onde você optou por ter essa comunhão. E por que é necessário tudo isso dentro de uma igreja? Justamente para a gente ter uma estrutura. Nós vamos ter pastores, nós vamos ter diáconos, presbíteros, evangelistas. Da mesma forma que nós temos uma diversidade de dons e talentos, esses talentos eles serão direcionados pelo Espírito Santo de Deus e explorados para essa obra. Muito bem. Em resumo, sintetizando, né? Enquanto o organismo vai destacar a natureza espiritual, a comunhão, as experiências da fé compartilhadas por os membros dessa comunidade, a organização vai se concentrar na estrutura administrativa de como que nós vamos tocar essa comunidade, essa igreja. Qual aspecto é mais importante? Os dois. Eles devem estar dialogando, imbricados, tanto a organização como também a questão de ser um organismo vivo, dinâmico, em constante transformação na sociedade. E essa comunidade, claro que ela precisa também de liderança, por isso que o texto áureo vai falar assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, conforme consta em Atos, no capítulo 6, no versículo 3. E a verdade prática vai falar isso aqui, a igreja é viva, a igreja é dinâmica. Ela precisa de uma estrutura e ela precisa sim ser uma igreja organizada. E a falta de organização é o que muitas vezes boicota muitos projetos, né? Então, a organização ela vai preceder o andamento de toda e qualquer atividade a ser realizada dentro dessa igreja. E essa organização você pode pensar tanto na organização de eventos, quanto na organização de cultos, de vigília, de oração, como também na própria organização da educação financeira dos seus membros. Exatamente. Se nós somos crentes, se nós somos pessoas que honramos a Deus, com certeza nós não vamos ser pessoas que vamos comprar e não pagar, certo? Nós vamos fazer uma adequação daquilo que ganhamos. Claro que pode acontecer o que eu chamo de intempérie, aquilo que não estava previsto e que acontece, que é diferente de uma vida recorrente. Até, inclusive, nesse sentido, o crente precisa ser organizado. Prosseguindo na leitura bíblica em classe, eu vou destacar para vocês um dos excertos, embora o texto está em Atos 6, do 1 ao 7, vamos pegar o excerto que diz assim: que havia um problema ali naquela igreja primitiva, onde os apóstolos designaram 7 homens cheios do Espírito Santo para cuidar das necessidades práticas.
permitindo que os apóstolos se concentrassem na oração e no ministério da palavra, resultando o quê? No crescimento da fé e no aumento do número de discípulos em Jerusalém. Ou seja, nós temos uma grande obra. Dentro dessa grande obra é necessário que haja uma divisão de tarefas conforme os talentos dados pelo Espírito Santo de Deus. E outra ação que sustenta essa obra, que é o que eu quero destacar aqui, é quando eles colocam a concentração na oração, no ensino da palavra. Oração, palavra, resultou em crescimento para essa igreja. E aí nós temos que ter cuidado com aquela síndrome do crente pato. Já ouviu falar? Aquele crente pato é aquele que quer fazer tudo, né? Quer fazer tudo. Então ele pensa que voa, mas você põe um pato para voar, ele dá um voo rasinho e você pega ele rapidinho. Ele pensa que ele corre, mas ele é lerdo, é meio desajeitado. Você corre, você consegue pegar esse pato. Ele pensa que ele mergulha muito, então ele dá um mergulhinho e já volta. Qual que é o problema, né, da síndrome do crente pato? É fazer as coisas sem fazer com excelência. Na igreja, no trabalho, aonde quer que o Senhor nos colocar, nós precisamos fazer as coisas com excelência. E a introdução vai nos trazer isso. Vai falar, olha, nós temos uma dualidade com relação à igreja como um organismo e uma organização. É importante destacar a importância de equilibrar. Equilibrar o quê? Liderança visível sem tornar-se excessivamente institucionalizada. Quer dizer que não é que não vai ter nada de institucionalizado. Vai ter o rito da ceia, vai ter o rito do próprio culto. Só que aquilo que é excessivo prejudica. E aí nós temos que cuidar com isso. E, além disso, serão abordados 3 principais sistemas de governo da tradição cristã, com ênfase de que nenhum é intrinsecamente ruim. Então, quer dizer, nós não podemos olhar um aspecto e falar, isso é ruim, nada disso foi útil ou pode ser aproveitado. Não. Tem a parte boa, tem a parte que eu adapto à minha realidade, tem a parte que eu posso pegar aquela metodologia e ressignificar aquele método. Ou seja, de tudo que nós vivemos, nós aprendemos. E aí cabe a nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e selecionarmos o que é adequado ou não. E vai nos trazer também que no item 1 a estrutura dessa igreja cristã. E vai mostrar a igreja como um organismo vivo, dinâmico. Vai mostrar que esse organismo traz para a gente, inclusive, aquela metáfora que eu já comentei do corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça e cada um fazendo uma função. Ou seja, pensa numa grande orquestra, né? Muito comum, nós temos orquestras, bandas de músicas, enfim, na igreja. E o que nós vemos ali? Nós vemos que cada um exerce um papel. E o maestro, que é Cristo, está coordenando todas as atividades. E é assim que deve ser, todos com o mesmo objetivo. E a igreja como organização nos traz nesse item o exemplo da igreja primitiva. Ou seja, era uma igreja que era simples, contudo, ela existia, funcionava e crescia. Por quê? Tem uma chave aqui de entendimento para mim e para você. Porque a igreja seguia a liderança dos apóstolos. Saber ser liderado, saber ouvir o líder, saber seguir ações que estão presentes, instruções onde nós frequentamos, com certeza é um caminho adequado para que haja, como houve na igreja primitiva, um amplo desenvolvimento do evangelho. E nos traz aqui falando que esses apóstolos, eles doutrinavam, ou seja, a importância de você ir, de você ouvir um ensino adequado da palavra de Deus. Eles cuidavam da parte administrativa, a importância de você cuidar do administrativo. Eles instruíam lideranças locais, eles se reuniam em concílio, ou seja, nós temos uma série de ações que eram realizadas para o bom andamento da obra de Deus. Outra coisa que nós temos que cuidar quando nós falamos de uma igreja é para ela não ser excessivamente institucionalizada, sabe? Quando ela se engessa em si mesma
Veja, se você ler a Bíblia e como você lê, e se você observar das ações de Jesus, quantas metodologias diversificadas ele utilizava. Como ele era didático, se ele tinha uma pedra, ele desenhava ali, se ele estava, de repente, com alimento, ele trabalhava em cima daquele exemplo do alimento, ou seja, ele usava N metodologias. Então, nós não podemos pensar que o Espírito Santo é engessado, que nós temos que estar subordinados às ações institucionais. Não. Nós estamos dentro de uma igreja viva. Essa igreja viva tem o Espírito Santo de Deus, ele é dinâmico, ele é vivo, ele fala, ele se manifesta. E nós precisamos, enquanto organismo vivo, ouvir essa voz, seguir essas instruções, justamente para a gente não ficar preso apenas em tradição, apenas em ritual. Cuida que eu falei apenas, eu não falei, vamos jogar tudo fora, eu não falei isso. Eu falei apenas, excessivamente em ritos, excessivamente em tradições. Só que tanto tradições quanto ritos excessivos, por nos engessar, eles limitam o agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por outro lado, jamais nós vamos ter uma ação que seja contra a palavra de Deus, que é a Bíblia. O Espírito Santo, ele é calmo, ele é alegre, ele é coerente. O Espírito Santo nos traz paz. Tudo que ele faz está devidamente corroborado com o que consta na Bíblia. Então, ele não é de confusão. Se em algum momento houve uma excessiva institucionalização de uma tradição, de um engessamento, que estava podando o crescimento de uma igreja, com certeza não era do Espírito Santo de Deus. A igreja é viva, a sociedade é viva, mas os preceitos bíblicos não mudam. E aí nós tomamos bastante cuidado com isso. A organização dessa igreja viva, ela é saudável, ela é dinâmica, ela é preocupada com as necessidades atuais, ela é preocupada com a comunidade na qual ela está inserida. Ela equilibra essa liderança visível, ela obedece à liderança. Os seus membros caminham na mesma direção, têm o mesmo objetivo do ID, instituído por Jesus. E no item 3 vai falar sobre organismo e organização, e traz aquela metáfora da igreja representando o corpo de Cristo, mostrando como que essa igreja precisa ter uma organização. E quando a gente fala em organização, é para todas as ações. Desde uma organização para expansão material, para expansão de templos, desde uma organização para evangelismo, desde uma organização, se hoje em dia, vamos pensar, se antes eu tinha o rádio era o que tínhamos, vamos pensar assim, o rádio é a TV de mais moderna, a TV tendo um custo bem maior para evangelismo. Aí a tradição vai falar para a gente, não, sempre foi assim, vamos ficar assim. Não é assim. A igreja viva fala, olha, calma, o mundo mudou, nós temos agora a questão da internet, nós podemos utilizar como um instrumento para evangelismo, as redes sociais, o YouTube, essa questão de WhatsApp, os podcasts. Super prático você ouvir um podcast fazendo várias atividades, um transporte para o trabalho, você organizando alguma coisa no seu lar, enfim. Esse organismo vivo, ele precisa explorar essas questões também para a expansão do reino de Deus e até para chegar cada vez mais a pessoas que você nem sabe onde que está chegando, mas o Espírito Santo está levando, o Espírito Santo está providenciando. Ele sabe qual é a pessoa que aquele dia, aquele horário precisa ouvir aquilo que está sendo falado. O culto está sendo transmitido online, ou seja, nós temos essa igreja de Cristo alterando essas dimensões e expandindo o reino de Deus. E tem como exemplo no item 1 do seu aspecto local, traz o Novo Testamento. E a igreja existe no local com uma comunidade, a sua comunidade é organizada. Por quê? Porque ela é um exemplo das ações de Cristo. Cristo era organizado, o ministério de Cristo era organizado. E a igreja, por exemplo, ela está em Roma, ela está em Corinto, ela estava em Éfeso. E como que essa igreja era? Um exemplo de organização.
E como sabemos que ela era organizada? Porque está aí na lição que essa igreja orava, essa igreja também enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Uma igreja jamais vai fechar os olhos para as demandas sociais, para as necessidades dos pobres, dos órfãos, das viúvas, de N situações. Essa igreja também instituiu o diaconato, essa igreja também elegia liderança, está aí na lição. Essa igreja também enviava os seus primeiros missionários. Uma igreja como uma organização viva, ela é sim uma igreja missionária. Amém? Em Mateus 16, no versículo 19, nos diz: para que houvesse ordem em sua igreja, Jesus deu a maior responsabilidade e autoridade aos 12 apóstolos. Então, uma obra missionária, uma obra de uma igreja como organização, junto com a bênção vem a responsabilidade dessa bênção. E o item 2 fala no seu aspecto litúrgico e ritual, que vai mostrar que toda igreja organizada, ela vai ter a sua liturgia, seus ritos. Ninguém vai chegar aqui e falar: e aí, o que será que nós vamos fazer hoje na nossa reunião? O que nós vamos fazer hoje no nosso culto? Não, não é assim. As coisas são organizadas. Há um ritual a ser seguido também. E essa igreja organizada, por exemplo, ela mantém uma decência, uma ordem nos cultos. Uma igreja organizada não vai querer atrapalhar vizinhos, ter confusão com vizinhos. Não, ela é organizada. Essa igreja também, ela tem como exemplo, que vem da própria igreja primitiva, o próprio batismo, que os primeiros crentes que foram batizados nas águas, está lá em Atos, no capítulo 8, lá no versículo 38, 39, que realizava também a ceia do Senhor, outro ritual. Olha aí, ó, tem organização, tem um rito, tem uma ordem, tem tudo dentro dos preceitos bíblicos do Senhor. E o item 3 vai falar sobre o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Agora, nós vamos dar uma passeada, por exemplo, que seria uma tradição episcopal? O que seria presbiteral? O que seria congregacional? E o sistema da Assembleia de Deus, que vai ser o quarto item, que é o nosso. Então, rapidamente, a episcopal é um modelo seguido pelo catolicismo e por algumas denominações protestantes e pentecostais. O que eu destaco daqui? Que esse episcopal tem uma visão. O que ele defende? Ele defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos e supervisores. Inclusive, nós temos ainda algumas igrejas que mantêm essa nomenclatura de bispo, né? A presbiteral, que nós temos até a palavra presbítero, lembra? Que nós encontramos essa palavra no Novo Testamento, lá em Atos 11, né? Vamos trazer esse presbiteral para hoje. Vamos fazer essa ponte, nós dois. Vamos lá. Hoje, esse sistema baseia-se na ideia da liderança colegiada, onde os presbíteros compartilham responsabilidades de governar, de guiar a igreja, buscando o quê? Discernimento coletivo. Vamos resumir isso? A igreja elege presbíteros e elege um conselho. O conselho tem autoridade para, vamos falar assim, conduzir, ter as decisões dessa igreja local. A congregacional é a prática de você eleger esses dirigentes da igreja no local. No contexto do Novo Testamento, isso é visto lá em Atos, lá no capítulo 14. Trazendo para esse atual sistema nosso aqui, vamos pensar assim, que esse pastor, ele é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas na sua forma de tomada de decisão, não estando sujeita a nenhuma interferência que venha de fora. É um modelo seguido, por exemplo, pelos batistas. E a nossa, da Igreja Assembleia de Deus? Está aqui, ó. É o sistema de governo da Assembleia de Deus, é um modelo híbrido. Lembra que nós temos algumas influências lá de 1930, que foi fundada pelos batistas, que seguiam o modelo congregacional. Posteriormente, a partir da criação da Convenção de 30, quando os elementos dos modelos episcopal foram somados a uma estrutura de governo, houve uma modificação. E vamos trazer para hoje? Então vamos trazer para hoje, para a gente guardar bem o hoje, né? Hoje nós temos então a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais, e isso pertence às convenções estaduais.
Porém, presta bem atenção no que eu falei, porém, na grande maioria, embora mantenham-se com certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional, um modelo de liderança centralizado. Por exemplo, eu sou filiada à convenção, mas eu tenho aqui o campo de Londrina, esse campo tem várias igrejas, e o local administra, cuida dessa organização, desse organismo vivo, dessas igrejas, dessas congregações que são filiadas a essa sede. A sede seria, então, a que eu chamo de matriz, de principal, certo? Muito bem. Com tudo isso, o que nós temos assim que levar assim, dessa lição que tem como preocupação diferencial? O que é uma organização e um organismo vivo? O que eu tenho que levar para a minha vida, para a minha prática? Por que dedicar uma lição da escola dominical para isso? Justamente para a gente ter uma ideia que igreja é uma organização dinâmica cujo chefe dessa igreja é o Senhor. Se por acaso temos alguma igreja que tem algum homem achando que a igreja é dele, ele que preste contas ao Senhor, a igreja é do Senhor. O Senhor trabalha com projetos coletivos, o Senhor trabalha com todos, ele não faz acepção de pessoas, ele tem um chamado para mim, ele tem um chamado para você, ele tem um chamado para todas as pessoas. E mais, a igreja primitiva era simples, mas era funcional. Uma igreja ela pode ser muito simples, mas ela pode ter membros ativos, dinâmicos, vivos, e essa igreja vai ser funcional. Por quê? Porque uma igreja que ora, que jejua, que dá, como eu coloco como a primeira palavra, ou seja, aqui nós construímos uma igreja. Qual é a primeira coisa importante dessa igreja? Espírito Santo, entra, essa casa é tua. Entra, estamos aqui reunidos em teu nome, viemos aqui para adorar o teu nome. Não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Salvador. Ou seja, nós temos devidamente um Senhor nessa igreja, Senhor Jesus Cristo, a porta da salvação. O que mais que nós temos que guardar daqui? Olha, presta atenção, professor, que essa é uma parte que não está, mas eu acho importante a gente conversar na lição. Mateus 24, 31. Apocalipse 22, 20, Lucas 21, 36. Essa igreja tem um dono, essa igreja é do Senhor. E Ele virá buscar a sua igreja. Então, em nome de Jesus, a igreja é composta por seres humanos. Seres humanos são diferentes na forma de falar, na forma de explanar palavras, são diferentes. Mas nós temos que olhar para aquilo que temos em comum e respeitar essas diferenças, entender essas diferenças. Por isso, amado professor, amada professora, deixe claro para o seu aluno, seja fiel à igreja, porque se você for fiel à igreja, você está sendo fiel a Jesus. Siga os preceitos da igreja, seja um dizimista fiel, invista na obra missionária, invista nos projetos da igreja. Os projetos da igreja são os projetos de Jesus. E mais, abençoe a igreja. Como? Abençoe com oração, pela liderança, pelos membros. Abençoe com jejum, abençoe com louvor, abençoe com os serviços que Deus te colocou, os talentos que Deus lhe deu. Tudo isso é para a glória de Deus. E é um privilégio meu e seu fazermos parte desse organismo vivo que é a igreja. Por fim, às vezes o irmão da igreja te magoa. Às vezes ele te deixa chateado. Mas Jesus nos perdoa todos os dias. Perdoe em nome de Jesus. Nunca saia de uma igreja por causa disso. Você está aqui por causa de Jesus. Eu estou aqui por causa de Jesus. O homem é falho, Jesus não é falho. Foca em Jesus, em nome de Jesus. Olha só, deu uma redundância, né? Mas você entendeu, tá bom? E principalmente, vamos fazer boas escolhas? Como que eu faço boas escolhas? Com o Espírito Santo me direcionando. Espírito Santo, em nome de Jesus, vamos optar por amar e não julgar. Porque eu quero que se cumpra na minha e na tua vida o que está em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Que Deus te abençoe imensuravelmente, que o Espírito Santo te cubra de bênçãos, que Ele seja cada vez mais o seu grande benfeitor e o seu grande ajudador. E claro que nos vemos no próximo encontro.